o número da besta é justamente no meio da testa e por cima da mão. Há um preparo para o inimigo está preparando o povo para aceitar. Porque com essa pandemia, tudo que está acontecendo sobre esse revólver, sobre essa maquininha, a qual é mirado nas nossas testas, isso já está preparando o povo para aceitar aquilo que está para vir. Se vocês pararem para analisar no que está acontecendo hoje, eu estava pesquisando sobre essa doença, um pouco mais a profundo dessa doença. Tem um médico nos Estados Unidos que ele está já criando o chip para que ele seja localizado justamente em cima da palma da mão, para que todo tipo de enfermidade ela seja curada por este chip. O ser humano que inserir esse chip na sua mão, qualquer tipo de resfriado ou qualquer tipo de doença não atingirá mais o teu corpo, porque ele emitirá como se diz, uns choquezinhos que irá matar qualquer tipo de vírus. Está em base de testes ainda. Então podemos ver que a população já está sendo preparada para algo a qual já está escrito, que nós já temos em mãos. É só nós prestarmos atenção no que está escrito neste livro. Mas aqui Jesus, ele acalma essa tempestade, aonde os discípulos estavam em um barco, a qual já estava para ser afundado, porque o mar já estava violento. O mar subiu tanto que já estava entrando água dentro do barco. E Jesus, ali ele nos mostra que pela sua humanidade, ali ele estava como um homem cansado. Ele estava dormindo. Ele estava em pleno ser humano como nós. Ele não estava na sua divindade de Cristo. Ele estava na humanidade de um homem. E ali ele deitou a sua cabeça sobre uma almofada e dormiu. Porque ele passava o dia todo pregando a palavra de Deus, passava o dia todo ali curando enfermos, falando do reino dos céus. E podemos ver que neste texto os discípulos se apavoraram por causa da tempestade. Quantas das vezes em nossa vida há levantado algo que nos deixa apavorado, que nos deixa com medo, mesmo nós sabendo que nós temos uma promessa de Deus em nossas vidas, mesmo assim nós ficamos apavorados. Pode ver o testemunho da irmã aqui. Ela ficou dispersa diante do Senhor porque ficou com medo de faltar algo na sua casa, faltar algo para a sua família. Isso é normal, meus irmãos. Nós somos seres humanos. Nós somos sujeitos a acertar, a errar. Às vezes, quando um crente fala que estava com medo, alguém ouve e fala: mas você não é filho, você não serve a Deus, por que está com medo? Sim, nós sentimos medos. Às vezes até mais do que aquilo que está lá fora. Porque nós pensamos e buscamos a Deus antes de tomar qualquer decisão. Não fazemos de qualquer jeito. Quando Jesus acalmou a tempestade, ali podemos ver que ele cumpriu as escrituras. Aquilo que estava em Salmo 107, que diz assim: dificuldade aquele que clama da angústia, levando o seu corpo. Jesus, ele levanta, ele vira para o mar, acalma, diz para o mar calar, acalma a tempestade. Quantas das vezes, meus irmãos, vocês estão entendendo aquilo que Deus está dizendo? Deus está acalmando algo que está afligindo corações aqui nessa noite. Tem pessoas que colocaram algo na mão do Senhor. E o Senhor manda dizer que Ele está dando com muito carinho aquilo que vocês colocaram na mão dele. E podemos ver e entender
explicar melhor para os irmãos venham entender como que Jesus, ele acalma enfermidades, acalma tudo aquilo que não está no nosso alcance, mas está ao alcance dele. No capítulo 5 de Marcos, há um homem a qual se encontrava endemoniado por vários demônios, por legiões de demônios. Imagina a tempestade a qual não estava naquela família daquele rapaz. Imagina aquela família, o que passava por aquela família, sabendo que aquele rapaz se encontrava possesso de demônios. Porque a palavra do Senhor nos diz que colocavam ele em cadeias, prendiam ele quebrava tudo. O demônio tinha tanta força que destruía tudo. Mas quando Jesus atravessa, que ele acalma a tempestade, e ele atravessa para o outro lado, que ele vai de encontro ali, e aquele demônio, aquele rapaz endemoniado, vê ele, os demônios se manifestam na boca daquele rapaz, confessando que ele era o Cristo, a qual nasceu, cresceu e veio para salvar a minha e a vida de cada um de vocês que está neste lugar. Meus queridos irmãos, ali podemos ver que no capítulo 5, no versículo 5, diz assim: andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Eles autos se feriam. Os demônios feriam aquele corpo. Mas quando Jesus teve na vida daquele homem, foi expulso todos os demônios daquele corpo. No seu versículo 20, aquele homem, ele começou a anunciar a palavra de Cristo. De demoniado, ele passou a ser um evangelista. De endemoniado, ele passou a ser um homem a qual levava a palavra de Deus. Meus irmãos, podemos ter uma menção daquilo que Deus quer para a minha vida e para a vida de vocês nessa noite. Vocês têm a missão daquilo que Deus quer trazer em prol da vida de vocês nessa noite. Quantos aqui dessa noite hoje dobrou o seu joelho, ou mesmo em pé, teve uma conversa com Cristo? Quantos hoje teve assim aquela conversa com intimidade com Cristo? Pois é isso que Cristo quer de nós, essa intimidade de podermos conversar com Ele. Muitas das vezes usamos aplicativos para expor aquilo que estamos sentindo. Vamos para o Facebook, Instagram ou WhatsApp, mas esquecemos de falar com aquele a qual é o único que pode resolver o nosso problema. É o único a qual lá de cima está olhando para nós. É o único a qual tem segurado em nossas mãos. Eu falo isso, meus irmãos, porque a minha casa não servia ao Senhor anos atrás. Meu pai, quando falava de Jesus Cristo, ele falava que as pessoas eram doidas, que este homem não existia. Ele era contra Cristo. Diz ele que o homem, ele tinha que lutar por si próprio, que não tinha ninguém que falasse por ele. E aos 7 anos de idade, eu comecei a inchar, todas as minhas juntas ficavam inchadas. Eu não conseguia andar, não conseguia alimentar, não conseguia tomar água. Eu ficava todo inchado. E fomos para o médico, começamos a fazer vários exames, bactérias de exames. Descobriu que eu tinha reumatismo no sangue. O meu reumatismo estava 60% dominado. O meu sangue estava 60% contaminado por esse reumatismo.
E ali comecei a fazer tratamento, tomava uma Isotacil por semana. E foi 7 anos, foi chegando aos 9 anos, 10 anos, e foi aumentando esse reumatismo no meu sangue. Chegou a 80% do meu sangue, aos 10 anos de idade. Quando eu completei 12 anos de idade, o reumatismo ele estava 100%. Então, eu já passava a tomar 2 Isotacil por semana. E cada ser humano, ele só pode tomar uma por semana. Mas a minha situação já estava tão grave que eu tinha que tomar 2. E aos 12 anos, fiz o meu exame, meu penúltimo exame, e o médico chamou meu pai e minha mãe e falou com eles que poderiam preparar, porque eu poderia morrer a qualquer momento. Ele me dava até os 21 anos de idade. Eu ia passar a tomar 3 a 4 Isotacil por semana até os 18 anos, e ele ia cancelar, não ia tomar mais, ia esperar a morte. E aí foi aos 13 anos, quando eu estava para completar 14 anos, abriu do lado da minha casa uma Deus e Amor. Veio um pastor da Bahia. No testemunho dele, eu lembro que ele falou que rodou toda a cidade, lá em Minas, Patinga, onde eu nasci, no bairro Bom Jardim. Deus falou com ele: você vai abrir aqui. Só que tinha um comércio, era um armazém. E ele falou: Deus, como eu vou abrir uma igreja onde há um armazém? 2 dias depois, o dono daquele armazém faliu. E 3 dias depois, aquele homem abriu a Deus e Amor. E era do lado da minha casa. Oh, Jesus, aleluia, Jesus é maravilhoso. E meu pai um dia disse: eu já não gosto desse povo com essa gritaria ali dentro ainda. Agora é que eu passo a odiar mais ainda deste povo, esse tal de crente. Só que a minha situação, quanto mais ele se levantava contra Deus, a minha situação piorava. Quanto mais ele questionava, quanto mais ele desafiava Deus, a minha morte batia a porta. Aí, meu pai deu um problema de esôfago. Precisou fazer uma cirurgia, colocar uma válvula. Quando ele saiu do hospital, o primeiro lugar que ele pisou foi nessa igreja, para agradecer por estar vivo. A minha mãe não foi. E 2 semanas depois, a minha situação ficou tão grave que, além de inchar as juntas, eu comecei a inchar os olhos, toda a parte do meu corpo inchava, parecia um balão. A minha mãe chegou nessa igreja, foi numa sexta-feira, e logo nesse dia que ela pisou dentro dessa igreja, o pastor lá da frente virou e falou: olha, neste momento há uma mulher que entrou aqui dentro e Deus me pede para que eu levante uma campanha de 7 sexta-feira para a cura de enfermidade. A minha mãe foi: já tentamos de tudo, já gastamos com tudo, já fizemos de tudo. Eu vou experimentar dessa campanha. Foram 7 dias de campanha. Ela fez, sem ser crente, meus amigos, em prol da minha vida. No 7º dia, encerrou a campanha. Fomos embora para casa. Naquela semana eu não inchei, minha junta não inchava. Eu pude até brincar de bola na rua. Lembro que foi uma felicidade, né? O menino gosta de correr. Quando a gente fica menino, a gente quieto. Aquilo. Aí fomos fazer, estava marcado o exame.
Aí eu completei 14 anos, faltava pouco tempo, completei 14 anos e fomos fazer um exame. Fizemos um exame de sangue, fomos pegar o resultado do exame e fomos apresentar ao médico. Quando entregamos, o médico abriu, olhou para ela, olhou para mim, chamou a enfermeira do posto e falou assim: eu quero um exame urgente, mais urgente do que qualquer outro exame. Eu peço um exame dele urgente. A minha mãe assustou, falou: meu filho morreu. Meu filho morreu. E ela perguntou a ele falou assim: não, só depois desse segundo exame que eu vou te falar qualquer coisa. Ali eu fiz o exame chegou rápido, já ligaram, e nós comparecemos àquele médico, e o médico abriu novamente o exame e falou com ela, falou assim: olha, eu não sei quem é a senhora, não sei o que é o seu filho, quem é seu filho, não sei que religião a quem a senhora serve, só de uma coisa eu sei, e a partir de hoje eu passo a crer que existe um Deus no céu. Porque o reumatismo, qual era 100% na vida do teu filho, no sangue dele, já não existe mais. Aleluia, glória a Deus. Canto enxerei que anta, xalamandai, sore de quinde que anta, lavatai, de camanta, lavassuri de que anta. Ramanto eu do canta, lavassus. Canta, canta, lavaxara, canta, yamamai. Oh, Deus poderoso e fiel. Adorado. Oh, Jesus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. É tão lindo, Jesus. Oh, meu Deus. Seu trabalho é perfeito. Deus manda dizer nesta noite aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Assim, Ele nunca deixou de curar, de ajudar, de estar perto. Deus tem sondado, me mostrou aqui que tem sondado as madrugadas, coração. Deus tem visto as lágrimas desta irmã. Ele tem, às vezes você não entende o que está acontecendo. Às vezes está indo tudo bem, no mesmo momento começa a estar errado. Mas Deus manda dizer para você, eu não te conheço, não sei onde você mora, não sei quem é a sua família, mas Deus manda dizer para você, Ele tem algo grande para a tua vida. Lama sodo tamana shode kianta lama. Ele arai canta lama sede canta. Ele manda te dizer, serva dele. Ele te chama de serva. Ele te chama de filha nesta noite. Oh, coisa linda, Jesus. Meu Deus. Talvez você possa ter esquecido de algo que você pediu para Ele há muito tempo. Mas Ele não se esqueceu. Obrigado, Jesus. Aleluia. E Ele vai te entregar em tuas mãos para que você venha saber que Ele é Deus na tua vida. Espírito Santo de Deus. Ramanda e canta, lamandasse de cantos. Há muitos anos atrás era para você ter falecido, mas Ele não permitiu que isso acontecesse, porque Ele tem chamado na tua vida. Oh, coisa linda, Jesus. Oh, glórias, aleluias. E assim, meus irmãos, Jesus, ele naquele barco, ele deu a ordem para que o mar se calasse. Imagina o tão poder que era
a divindade de Cristo naquele momento, porque sabemos que quanto nós temos andado, portanto, a este momento a qual estamos hoje, o quanto o vento tem soprado em nossas vidas, mas Deus ali tem estendido as tuas mãos e tem cuidado de nós. Ele tem cessado as nossas vidas. Mas ali, meus irmãos, quando eu recebi essa cura, eu fui servir a Cristo? Não. Fui servir ao mundo. Fui para o Egito. Tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Desde os meus 15 anos de idade, eu sempre falava que eu ia para aquele lugar. Mas, aos 15 anos eu comecei a fumar, beber, comecei a ir para as boates, curado por Cristo, porque Cristo, quando Ele cura, não volta mais. Por mais que você não obedeça os seus mandamentos, não obedeça aquilo que Ele quer, Ele não volta mais. E aos 25 anos de idade, eu realizo meu sonho. Consigo ir para os Estados Unidos. Uma loucura danada, né, irmão? Passei pelo México. Andando ali naquela travessia louca, no meio de traficante. Atravessei o famoso Rio Grande nadando para chegar, para alcançar o tal sonho. E ao chegar àquele lugar, eu, em vez de agradecer ao Senhor, eu fui inventar moda, pastor. Caí no meio de uma turma que só álcool e droga. E longe da minha mãe, comecei a usar cocaína. Fumei maconha, não gostei, e comecei a usar cocaína. E quando Cristo me achou perdido naquele país distante, naquela terra estranha, eu cheirava $700 por semana de cocaína. Eu peguei vou dizer uma amizade, mas isso não é amizade. Isso é Satanás que coloca na nossa vida para destruir os projetos de Deus. E ali naquele lugar, eu cheirava cocaína e as pessoas testemunhavam, falavam: olha, parece que você nem cheirou. Mas não tinha sabedoria, era Satanás falando na boca deles, para que eu viesse a cheirar cada vez mais. Chegou um ponto que eu comecei a ficar sozinho. Eu comprava $700, $800, $1.000 de cocaína e entrava para dentro do meu quarto com 2 litros de uísque e ali ficava a noite toda sozinho. Uma certa noite, eu devo ter cheirado uns $1.200 de cocaína. Comprava, ligava para o traficante. E nisso, eu já tinha um conhecimento do traficante da fronteira, que era mexicano. Já pegava direto o que vinha do México, era pura, sem mistura. Já estava nesse patamar, eu achava que eu era o cara. Tinha um conhecimento enorme. Conheci o cara que distribuía. E cheirei e deitei. E comecei a ver um ser branco em volta, uma coisa, uma luz, algo em volta da minha cama. Eu falei: eu estou muito louco, eu estou vendo até gente andando em volta da minha cama. Eita Deus, tu és tremendo. Oh, show de canta, lava, show de cama, salabai, que andas. Ah, Jesus. E dormi. Vai trabalhar. Acordei por volta de 2, 3 horas da tarde. Pego meu telefone, ligo para minha mãezinha, lá na minha cidade. Minha mãe me pergunta por 3 vezes: você está bem? Da terceira vez eu questionei e perguntei a ela: mãe, por que a senhora me pergunta se eu estou bem? Ela: não, meu filho, porque pela parte da manhã eu estive ali na igreja. Deus, o Espírito Santo me despertou para que eu viesse para a igreja, porque Ele queria falar algo comigo. E nós estávamos no círculo de oração, e Deus usou uma irmã para falar comigo, para te falar
E Ele cuidou de você a noite inteira, porque sabia que você Glória ia a Deus, levar a sua vida. aleluia. Mas como Ele tinha projeto para, como Ele tem projeto para a sua vida, não era o tempo ainda de você descer assim. Então, meus irmãos, eu pude mais uma vez ver Deus trabalhar na minha vida. Você parou? Não. Fui na escola bíblica dominical um dia só para agradecer. O irmão me convidou, falei, não, só vou se for na escola bíblica dominical, porque eu tinha medo de entrar nessa porta e cair demoniado, passar vergonha. Eu acho que esse é o medo de todo mundo, né? De chegar e cair demoniado. Eu falei, só vou na escola dominical. Aí o irmão, tá bom, pode ir. Fui, ganhei uma Bíblia lá, e aquela Bíblia ficava no meu quarto. Aí uma certa vez, eu trabalhando com um rapaz, ele vendia droga, nós estávamos trabalhando, aí esse rapaz virou para mim e falou assim, rapaz, eu vou entregar minha vida para Deus, eu vou parar com tudo e vou ser cristão. Eu falei, você está ficando doido? Vai seguir este povo aí que não tem vida, este povo onde só fica preso dentro de paredes, ele está ficando doido. Se você for, você não conversa comigo mais não. Ele foi 15 dias depois. Ele falou, vamos comigo na igreja, rapaz, é muito bom. Eu falei assim, não vou nada, não quero saber desse Deus não quero nem saber deste povo chato, enjoado, não quero nem ver. Cheguei em casa, tomei um banho para me arrumar, para ir para liguei o traficante, pedi ele para trazer a cocaína para mim e fui tomar um banho. Irmãos, baixo daquela água, foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Servo meu, arruma-te com o que você tem e vá ao circo de oração. Deixei muito doideira essa. Aí de novo, tu lembras que tu eras para morrer e eu te salvei? Rapidamente, abriu uma porta. Ele ficou, pode voltar com esse trem que eu não quero isso não. Mas você fez, eu vi que... Vai embora que eu estou saindo. Peguei, irmãos, fui para o ciclo de oração. Cheguei no ciclo de oração, dobrei o joelho junto com aquelas irmãs, com aquele irmão que estava lá. Vamos orar. No término da oração, a irmã vira, a palavra está com o Senhor. Jesus Cristo. Que é isso? Comigo a palavra, eu nem conheço o Senhor, como a palavra está comigo. Novamente eu ouvi a voz do Espírito Santo. Conta toda a sua vida para este povo que está. Irmãos, dali até hoje, eu não arrependo do Senhor. Com 2 meses que eu estava servindo a Cristo, eu falei, Senhor, eu vou fazer uma prova contigo. Eu vou lá na casa do traficante. Mas eu não quero tirar a cocaína, não. Eu vou lá. Eu preciso ver se eu estou forte. Cheguei, irmãos, aquele monte de cocaína em cima da mesa. Entrei, sentei, pastor. Nariz coçou, a boca salivou. Eu falei, Senhor, não me deixe voltar nunca mais para trás. 20 minutos depois, o traficante levantou e falou assim, olha, você podia fazer o favor para mim de ir embora da minha casa e nunca mais entrar aqui? Eita, glória a Deus. Então foi porque ele falou assim, rapaz, depois que você foi para essa tal de igreja, que você está servindo esse tal desse Deus, nada está dando certo na minha vida. Toda vez que você me liga, alguma coisa acontece. Eu não vendo nada, as minhas coisas caem no chão e se perde. Agora você aqui dentro, aqui, eu estou sentindo uma presença tão estranha que está me dando vontade de jogar isso aqui tudo fora. Eu quero que você vá embora. É o Deus que você... Aí eu vi, pela primeira vez, Satanás testemunhar o nome de Deus na boca de alguém que não presta. Ele vira para você, esse Deus que você serve, ele é muito forte. Eu quero que você vá embora. Irmãos, pensa num homem que saiu para a rua fora, gritando, cantando, de alegria, de saber que Deus estava ali comigo. Assim é o Senhor nas nossas vidas.
Imagina a tempestade a qual minha mãe passou com essa doença. Hoje, graças a Deus, a minha casa toda serve ao Senhor. Todos nós servimos ao Senhor. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí imagina a tempestade que a minha mãe passou com essa minha doença. Ao ponto de achar que não tinha mais solução. Mas ali Jesus estava no barco da minha casa. Jesus estava deitado dentro da minha casa com a sua cabeça naquela almofada. E na hora que a minha mãe levantou e clamou a ele levantou e cessou toda a tempestade. Quando eu fui para aquele lugar, a tempestade a qual eu entrei, meus irmãos, não era usuário de droga, chego lá, viro usuário de droga, conheço das piores pessoas do tráfico dos Estados Unidos, meus irmãos. É fácil a pessoa conhecer esses traficantes. É muito fácil. O acesso é muito fácil. As pessoas falam do Brasil, mas lá é 4 vezes pior. Porque lá as pessoas não precisam roubar. Lá você tem para comprar toda hora. É como você fosse um milionário, toda hora você consegue. É muito simples, é muito fácil. Então fica fácil você viciar, fica fácil você se envolver. Mas também, meus queridos irmãos, é um lugar a qual Deus tem usado pessoas e tem salvado pessoas. Imagina, você ver, Jesus me colocou no barco, me atravessou do outro lado do oceano para salvar a minha vida, para me trazer para perto dele. Às vezes eu fico questionando e pergunto a Deus, por que não foi aqui, Senhor? Por que o Senhor não permitiu que eu passasse a minha juventude junto a Ti? E eu clamava sempre a Ele, e um dia Ele usou um irmão para falar que me chamou no tempo certo, na hora certa. Aí eu comecei a analisar, comecei a meditar e vi, meus irmãos, às vezes olhamos e falamos, por que essa pessoa não vem antes? Por que fazemos o clamor, essa pessoa não aceita? Porque ainda não é o momento de Deus. Porque quando chega a hora de Cristo, meus irmãos, ninguém entende. Já pensou? Eu chego naquele ciclo de oração, orar, que eu nem sabia o que era orar, e ainda tenho o privilégio de falar a minha primeira palavra no meio do povo de Deus. Então Deus já tinha todos os seus projetos, todas as suas, o seu rascunho da minha vida escrito. Assim é Cristo hoje, por todos nós que estamos aqui. Não desista jamais. Por mais que venha o vento, por mais que venha a água, por mais que seja forte a tempestade, não desanime, não pare. Creia que há um Deus a qual zela por nossas vidas, a qual zela para a minha vida, para a vida de vocês. Deus, obrigado. Pastor, o Senhor não está neste lugar em vão. Quando eu entrei por essas portas, que ali eu dobrei o meu joelho e comecei a orar ao Senhor, o Senhor me mostrava essa casa cheia de pessoas dependentes do Senhor, das orações da tua esposa, da fidelidade da tua esposa. Deus me mostrou que ela tem uma fidelidade enorme com Ele. Ramassou de canta labaço. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Há muitos bares aqui neste lugar, próximo a este lugar aqui, que será fechado pelas suas orações. Porque Deus vai fechar lá para trazer eles para aqui. Vai colocar eles aqui dentro, porque Deus tem projeto na vida do Senhor, tem projeto na vida das pessoas que vão entrar por estas portas. Oh Senhor Deus, seja feito toda a tua vontade, Senhor Pai. Meus irmãos, já estou passando do horário. Se coloquem de pé, com a permissão do pastor. Nessa noite, meus irmãos, há alguém
que queiram fazer parte do corpo celestial de Cristo, que queira aceitar Cristo como seu único Salvador nesta noite. Alguém nesta noite que queira que Cristo venha fazer parte da sua vida. Se você tem o desejo, assim diz, para não ficar nas minhas palavras, Salmo 107, o seu número 35. Assim diz o Senhor: converte o deserto em lagos e a terra seca em nascente. Aquilo que você não frutificava, você a partir de hoje vai passar a frutificar. Meus irmãos, feche os olhos neste momento. Pense em nada na sua vida. Pense somente em Cristo Jesus. Pai querido, Senhor Jesus,